Olá, bem-vindos ao Apollo Resumes. Hoje acompanharemos uma animação, onde Balto é um cão com traços de lobo, que prova o seu valor mesmo sendo injustiçado e salva uma aldeia inteira. Bem, se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixe seu like e comentário e nos ajude a crescer o canal. Iniciamos com uma senhora passeando com sua neta no parque, onde começa a ter recordações do seu passado, ao ver a estátua de um cachorro, e então começa a contar uma história sobre a sua infância. A animação começa com Steel e seu bando participando de uma corrida de trenó, e Steel já mostra não ser muito leal ao derrubar um dos cachorros de outra matilha para conseguir a vitória. Em seguida, somos apresentados a Balto, que acompanha a corrida de longe e está com seu amigo e cuidador Boris, um ganso mais velho. Balto quer ir à cidade acompanhar o fim da corrida, mas Boris o adverte e vai contra sua vontade, alegando os perigos da cidade. Balto então se esgueira pela cidade e diz a Boris que um dia participará da matilha. Então conhecemos Dina e sua dona Rose, que acaba de ganhar um trenó e vai brincar com Dina. Enquanto isso, se encaminham para acompanhar o final da corrida. Balto chega à cidade e avista Dina de longe, mostrando uma queda por ela, enquanto Steel e seu bando se aproximam da linha de chegada, derretendo o coração das cadelas da cidade. Rose deixa seu chapéu cair e Balto decide resgatar o chapéu da criança, no exato momento em que Steel chegava com o trenó. Balto então demonstra agilidade e velocidade, e Steel, ao percebê-lo, tenta derrubá-lo, mas Balto é rápido e resgata o chapéu, enquanto Boris o adverte de longe para que não se meta em confusão. Todos comemoram a vitória de Steel, e Balto vai levar o chapéu até a criança. Rose alegremente diz que Balto gosta tanto de Dina, a ponto de se arriscar apenas para Dina vê-lo. Porém, Balto é espantado pelo pai da garotinha, dizendo que ele poderia ter doenças, por ser um lobo. E Steel aproveita a brecha para dar em cima de Dina, mas ela o ignora. Balto volta triste e Boris não sabe como consolar o amigo. E no caminho de volta, Balto se encontra com Steel e seu bando, que o provoca e o menospreza, e Balto é aconselhado por Boris a não revidar, fugindo dali. Já no caminho, ele avista lobos em uma matilha, que pareciam convidá-los para ir com eles, mas Balto não sabe se é um lobo ou um cão, se sentindo deslocado no mundo. Então Boris tenta animá-lo, mas nada adianta, até a chegada dos ursos polares, Luke e Mook, que chamam Boris de tio e se mostram muito amáveis com Boris, que não consegue ter paciência com os atrapalhados ursos polares, que além de tudo têm medo de água. Mais tarde naquele dia, Balto se pega pensando em Dina, mas se vê incapaz de se declarar a ela, por ser metade lobo. Porém, é incentivado por Boris a ir conversar com ela. Já na cidade, Rose vai ao médico e Dina está preocupada com sua dona, que aparenta estar doente. Balto a encontra e, ao convidá-la para passear, nota que a cadela está triste e gostaria de saber o que sua dona tem. Balto diz saber como descobrir e a leva para um caminho abaixo das tábuas que havia no hospital. No caminho, Dina vê um cenário diferente do que está acostumado, e Balto mostra a ela que todo lugar tem a sua beleza se olharmos com o olhar correto, mostrando uma aurora boreal feita com luzes e estilhaços de garrafa, o que deixa um clima entre os dois. Porém, a tosse de Rose interrompe um momento e descobre que ela está com uma forte virose e que afetou muitas pessoas e crianças na cidade. Porém, os medicamentos da cidade estão acabando, o que deixam todos preocupados. E Dina fica triste, saindo dali rapidamente. Então, se encontra com um Steel, que estava roubando carne de um açougue. E, de repente, convida Dina para ir jantar, mas Dina prega uma peça em Steel e foge com Balto. Mas Steel é rápido e os derruba, chamando a atenção dos humanos, que quando os veem, insultam Balto, que é visto como ladrão, e parabenizam Steel por capturá-lo. Em seguida, vemos um mensageiro da cidade pedindo ajuda,
Porém, a resposta é que não consegue mandar os remédios, nem por mar, nem pelo ar, devido ao mau tempo, e que a única forma é por terra, através do trem, até a cidade mais próxima, e eles devem ir buscá-los, de trenó com os melhores cães ao norte. Então, a cidade faz uma seleção para terem os melhores cachorros da cidade, e Balto está animado, pois está decidido a participar da corrida, e Boris, mesmo preocupado, deseja sorte ao amigo. Balto consegue se infiltrar na corrida e sofre com a desonestidade do bando de Steel, que não participará da corrida por já ser o líder do bando. Balto sofre, mas conta com a torcida de Dina e Boris, o que o dá ânimo para passar os obstáculos e chegar em primeiro na corrida. Mesmo vencendo, Steel afirma que ele nunca fará parte do bando, e Dina chega na hora, dizendo que a prioridade é as crianças e não o ego de Steel. Steel então se faz de bom garoto, perto de Dina e dos humanos, e quando se aproximam de Balto, Steel pisa em sua pata, fazendo Balto gritar de dor, e os humanos optam por não confiar em Balto, pois ele poderia atacá-los por se parecer com o lobo. Entristecido, Balto sai caminhando. Algumas horas depois, o bando sai da cidade, com todos colocando sua fé nos cachorros, e Balto os observa de longe de sua cabana. Depois de um longo percurso, o bando e seu dono chegam ao trem e pegam os medicamentos, e na volta acabam enfrentando uma grande tempestade, que deixa Steel perdido e desnorteado, não sabendo guiar o seu bando. E também não aceitava a opinião dos outros cachorros. Já na cidade, a notícia percorre que Steel e seu bando estavam perdidos, e os remédios estavam longe de serem encontrados, preocupando a todos. E Balto ouve a notícia e vai ver como Rose estava, e se depara com a criança e Gina sofrendo, e vendo a cidade já se preparando para o pior. Balto então decide ir procurar o bando por conta própria, seguindo seus instintos, e Boris vai a todo tempo, indagando que é loucura se arriscar por uma cidade que o menospreza a vida toda. Balto o leva até Rose, e então Boris entende e decide ir com Balto, e os dois irmãos ursos também embarcam com eles. Dina, ao observar a neve, conclui que Balto estava ali, e que pode ter ido em direção ao norte. Então o grupo parte, e Balto estrategicamente marca o seu caminho, e logo após alguns dias de caminhada, Balto sente o cheiro de Steel, que continua perdido em algum lugar, e por falta de direção leva o bando a sofrer um acidente terrível, pondo em risco os remédios e a vida de seu dono, que ficou inconsciente. Os cachorros agora estão perdidos e com frio. Balto, por sua vez, caminha com seu grupo e se mantém atento aos perigos da floresta. Boris acaba dando de cara com um urso enorme, que os ataca e Balto intervém, mas é rapidamente dominado pelo enorme urso. E quando está perto de ser finalizado, Dina aparece e tenta salvar Balto. Balto se recupera rapidamente e volta a lutar com o urso, atraindo o mamífero para um rio congelado, que acaba cedendo por conta do peso, arrastando Balto com ele para o fundo do rio. Diante disso, os irmãos Mook e Luke saltam sem pensar duas vezes, e Boris grita que eles não sabem nadar, surpreendendo a Gina, pois eles eram ursos polares. Os ursos se esforçam e conseguem tirar Balto de dentro da água gelada, e logo depois é reanimado por seu grupo. Balto e Gina se preocupam um com o outro e demonstram gostar mais ainda um do outro, e Balto agradece por todos estarem ali. Balto nota que Gina se machucou e diz que seguirá sozinho e que precisam levar Gina para casa. Eles se despedem e Boris diz a Balto que um cachorro não pode fazer essa missão, mas um lobo consegue. Balto então segue o caminho, enquanto a cidade ainda demonstra preocupação, e depois de muitos obstáculos, Balto finalmente encontra o bando. Todos se alegram ao verem Balto, menos Steel, que menospreza Balto, provocando e desafiando, e Balto diz que levará os remédios, e os cachorros do bando apostam em uma boa briga de cachorro. Balto
não briga, mas Steel o ataca por várias vezes, e Steel acaba colocando a caixa de remédios em risco e deixa todos os cachorros do bando revoltados, e assim eles se voltam para Balto, olhando agora com bons olhos para o lobo. Steel, em fúria, ataca Balto, mas Balto é mais rápido e desvia. Assim, Steel cai em um precipício, mas fica bem. O bando agora aceita Balto como guia, e assim seguem em frente, mas Steel retorna e conseguem ultrapassá-los para atrapalhar as marcações de Balto. O bando, ao se deparar com as marcações, se vê confuso, mas Balto observa que Steel sabotou suas marcações, pois andavam em círculos. Tomando agora um caminho errado, eles acabam indo a caminho de um precipício, onde deslizam pela montanha, sofrendo um acidente, e Balto, ao tentar salvar os remédios, acaba caindo montanha abaixo. Já na cidade, os cachorros comentam sobre Balto ir atrás do bando quando Steel chega, tremendo e com fome, e começa a se gabar e contar histórias de seus feitos e de como conseguiu sobreviver, mas que todos, incluindo Balto, não haviam sobrevivido. Mas Gina, ao olhar e ao ouvir suas palavras, afirma que Steel estava mentindo e os deixa. Balto está coberto de neve e sobrevive à queda, mas está exausto. E então aparece um grande lobo em sua frente, e ele se lembra das palavras de Boris, e enquanto olhava para a caixa de remédios, acaba criando forças e coragem para deixar o seu lado lobo surgir, e assim ele é reconhecido como um igual. O bando já imaginava o pior quando avistam Balto subir a montanha com os remédios, e dão grandes gritos de incentivos e reconhecem Balto como o melhor, e finalmente eles conseguem resgatar os remédios e seguir o caminho de volta para a cidade. Porém, Balto e o bando ainda precisam encontrar o caminho certo. E ao passarem por uma ponte de gelo, eles precisam demonstrar força e agilidade, e logo que escapam, eles são surpreendidos por uma avalanche enorme, forçando-os a correr e se abrigar em uma caverna. As coisas se acalmam por um tempo, e ao caminharem pela caverna, eles notam que grandes blocos de gelo começam a se soltar do teto, e todo o bando começa a correr rapidamente para fora dali. Então, assim eles alcançam a saída. Já na próxima cena, toda a cidade está triste e esperando o pior. Boris e os irmãos polares choramingam, até que ouvem um uivo ao longe. Era Balto e o bando. Toda a cidade que estava cinza agora acorda rapidamente, com suas esperanças renovadas. Steel ainda estava contando mais uma de suas histórias, quando a notícia chega a todos, fazendo com que a verdade venha à tona, e todos viram as costas a Steel, que acaba ficando sozinho. Já na chegada, todos se alegram, pois o remédio ajudou muitas pessoas, e Balto estranha o carinho das pessoas, pois eles agora o reconheciam como um bom menino, e Boris e seu grupo abraçam Balto como um herói. Em gratidão a Balto, o pai de Rose o leva para poder ver a filha, que está melhor, e abraça Balto, agradecendo ao cachorro lobo. Balto avista Jenna e vai de encontro à sua amada, e então demonstram um carinho enorme um pelo outro, enquanto toda a cidade aplaude e fala em homenagear a Balto com uma estátua, dando fim à nossa animação. Rose aparece atualmente finalizando a história contada à sua neta e agradece a Balto por ter salvo a sua vida quando era criança. Bem, chegamos ao fim, pessoal. Se inscreva e até a próxima.